capítulo 24, versículo 13. Essa daqui é a 11ª casa, penúltimo dia, tá? da nossa série de mensagens. Penúltimo dia da nossa série. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não ouviram, e você diz amém. Só até aqui. Essa é o resumo do momento em que Jesus, ele já está ressuscitado e aparece para 2 dos seus discípulos. Perceba, os discípulos de Jesus não eram apenas os 12. Quando nós falamos de discípulo, logo nós pensamos que eram só os 12, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Natanael, Bartolomeu e por aí vai. Jesus, ele tinha mais de 70 discípulos. Homens, pessoas que o seguiam para onde ele ia. Homens, pessoas que caminhavam com ele aonde ele estava. E Cleopas e seu companheiro eram também um dos discípulos de Jesus, e que estava triste porque Jesus, ele havia morrido e eles ainda não tinham visto a Jesus. Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha aparecido para os 12, mas não apareceu para todos. Então Cleopas, ele não tinha visto Jesus, e na mente dele, no coração dele, Jesus ainda estava morto. O que eu acho interessante é que Jesus, ele vai aparecer neste lugar chamado Caminho de Emaús. Jesus vai aparecer neste lugar, nesta rua chamada Emaús. E Jesus aparece para esses 2 discípulos que estavam desconsolados. Estes 2 homens que estavam tristes, porque na mente deles, desde Jesus estava morto ainda. Jesus não ia ressuscitar no 3º dia. Poxa, já é de tarde, cadê Jesus? Jesus não aparece, Jesus está morto. Eles estão pensando que Jesus não cumpriu a promessa de ter ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus vai aparecer na rua de Emaús para esses 2 discípulos que estão desconsolados, pensando que Jesus estava morto, e que estão discutindo entre eles, dizendo: ele mentiu, ele disse que ressuscitaria no 3º dia, e até agora nada. Conversando, este aí era só um grande profeta, ele não é o Filho de Deus. Porque se ele fosse o Filho de Deus, ele teria ressuscitado. Eles estão pensando: ele pregava bem, mas não era o Filho de Deus. Ele curava, mas não era o Filho de Deus. Ressuscitou até mortos, mas não era o Filho de Deus. Eles estão discutindo entre eles, quando Jesus vai aparecer na rua de Emaús, bem no meio dos 2.
Porque é no nosso momento de desconsolo, é no nosso momento de angústia, é no nosso momento de dúvida que Jesus aparece. Tem fases na vida da gente que Deus ele deixa a gente chegar no limite em que a gente está desconsolado. Tem fase na vida da gente que Jesus ele permite a gente chegar no limite em que a gente está angustiado, preocupado. Tem fase em que Jesus ele permite a gente chegar no limite em que a gente está cheio de dúvida. Será que Deus vai cumprir ou não? Será que Deus vai fazer ou não? Tem fase que Deus ele permite a gente chegar no limite de muitas coisas na vida da gente, para Ele aparecer, para Ele surgir. Pastor Eric, eu não estou entendendo. Isso aqui não é uma pregação para qualquer um. Isso aqui é uma pregação para quem está aqui dizendo: pastor, os últimos dias está sendo complicado. Isso aqui é uma pregação para quem está dizendo: pastor, os últimos dias eu cheguei no limite de muita coisa. Isso aqui é uma pregação para gente que está até se estressando com coisa pequena, porque a sua preocupação, a sua dor está grande. Isso aqui é uma pregação para quem está andando até com dores de cabeça, porque você está vivendo uma fase em que você está com dúvida de muita coisa, preocupado com muita coisa. Aí Jesus está dizendo: eu vi que você chegou no limite de muita coisa. Eu vi que teu coração está cheio de dúvidas com muitas coisas. É por isso que eu vou aparecer na tua Emaús. É por isso que eu vou entrar no teu caminho. É por isso que eu vou aparecer para você na tua Emaús, para poder lhe dizer: eu estou vivo. Eu estou vivo. E só aquele que serve a um Jesus vivo vive milagres, vive vitória. Quem pode aplaudir e dar glória para adorar a Ele? Ei, pegue na mão de alguém e diga assim: ó, se você está angustiado, preocupado, cheio de dúvidas, diga: Jesus vai entrar na sua Emaús. Dá um glória a Deus. Ei, escuta, a Bíblia diz que Jesus chegou para eles. Os dois estão cheios de dúvidas, os dois estão preocupados. E sabe o que eu acho incrível nesta palavra? É que no verso 15, Jesus ele vai começar a conversar e caminhar com eles, mas o Espírito Santo vai cegar eles para que eles não reconheçam Jesus. Não é cegar fisicamente, é cegar espiritualmente, para que eles não vejam Jesus. Jesus vai aparecer, vai conversar com eles e vai começar a caminhar com eles, mas eles não vão reconhecer que era Jesus. Jesus conversa e Jesus caminha com eles. Por quê, pastor? Porque Jesus, Ele caminha conosco. Ei, você pode não ter mais aquele amigo caminhando com você, mas Jesus caminha. Você pode não ter mais aquele parente caminhando com você, mas Jesus caminha. Você pode não ter nem teu irmão, tua mãe ou teu pai caminhando com você, mas Jesus caminha. Sabe o que eu acho incrível? É que Jesus caminha conosco. Não encontra uma pessoa cheirosa aí do seu lado. Se ela não for, finge que ela está. Agora diga assim, ó: Jesus caminha contigo. Dá um glória a Deus. Pastor Júnior, Jesus caminhou com eles. Caminhou. E a Bíblia diz que Jesus está conversando, mas o Espírito Santo tinha cegado eles espiritualmente para que eles não reconhecessem Jesus. Quando eu li isso aqui no café, eu lembrei da mesa da Santa Ceia, porque quando Jesus, ele revelou que Judas ia traí-lo, ninguém fez nada. E por que ninguém fez nada na hora da ceia, quando Jesus revelou que Judas iria trair? Porque o Espírito Santo cegou o entendimento dos discípulos. Irmão, se o Espírito Santo não tivesse feito isso, imagina comigo, Pedro por menos cortou a orelha de Malco. Quando Pedro pegou a espada para poder atacar Malco, Pedro queria atacar a cabeça. Era para Pedro ter pegado a espada e ter cortado a cabeça de Malco. Só que a Bíblia diz que a espada acertou a orelha de Malco. Imagina se o Espírito Santo não tivesse cegado
o entendimento dos discípulos, Pedro ou qualquer outro discípulo teria avançado em Judas. Quando Jesus disse: quem vai me trair é Judas. Só que o Espírito Santo cegou o entendimento dos discípulos. A mesma coisa aconteceu aqui. O Espírito Santo cegou os olhos de Cleopas e o outro discípulo, porque Jesus estava caminhando e conversando com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Porém, vamos mudar um pouco o contexto. Quantos de nós outros, mesmo sem o Espírito Santo cegar o nosso entendimento, a gente normal, nós normal, quantos de nós muitas vezes não reconhecemos quando Jesus está conosco? Não pegue na mão dele e diga assim: ó, tem momentos que somos tão ingratos que Jesus está com a gente e não reconhecemos. Amém? Ei, sabe o que eu acho triste? É quando acaba um culto, alguém pega e fala: sabe o que? Foi bom hoje não. Aí vem a pergunta: poxa, Jesus estava no culto. Só que sabe qual é o nosso problema? A gente não reconhece. E sabe qual é o nosso defeito? A gente pensa, a gente é egoísta, e a gente pensa que tudo tem que ser pra gente. Agora eu vou falar algo: é culto de membro, é culto de quem congrega na igreja. Escute isso aqui. É culto de quem congrega na igreja. Escute isso aqui. O culto não é pra gente. E o culto que para você não foi bom, para alguém foi maravilhoso. O culto que para você não foi bom, para alguém foi o melhor culto da vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu não posso ser egoísta em pensar que o culto é para mim. O culto é para Deus. E o culto que não foi bom para mim, com certeza foi bom para alguém. O culto que não foi bom para mim, com certeza foi o melhor da vida de alguém. O que eu não posso deixar de reconhecer é que Jesus esteve no culto. Jesus esteve presente. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não se esqueça, eu estou presente. Não se esqueça, eu estou presente. Oh, aleluia. Levanta as suas mãos. O inimigo está querendo que você esqueça. O inimigo está querendo que você não reconheça. O inimigo está querendo que você não veja. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou no culto, estou na tua casa, estou no teu trabalho, estou no teu carro, estou na tua loja, estou com você na rua, estou com você na faculdade, estou com você por onde você anda. Por mais que tem dias que o inimigo tente te cegar para que você não veja, a partir de hoje, nunca se esqueça: eu estou com você. Quem pode aplaudir e glorificar o nome dele? Os dois estavam discutindo, aí Jesus aparece. Aí eu imagino um de um lado, o outro do outro, e Jesus aparece bem na hora, bem no momento. Aí Jesus pega e pergunta: sobre o que vocês estão falando? Aí um dos discípulos vai dizer: olha, você não está sabendo não? Jesus: não. É sobre um grande profeta que esteve entre nós. Pregava muito. Olha como eles estão desconsolados e acreditando que Jesus não ressuscita mais. Pregava demais. O homem era usado. O homem era cheio. Só que tem um detalhe: ele falou que morreria e ao terceiro dia iria ressuscitar, e até agora nada. Ele era só um grande profeta. Ele era só um homem muito cheio do Espírito. Só que disse que iria ressuscitar. Mataram ele e ele disse que iria ressuscitar e queria trazer a redenção para Israel. Só que hoje é o terceiro dia, já é de tarde, ele não ressuscitou. Quer saber? Eu acho que ele não volta mais.
De repente Jesus ele começa a falar com eles sobre a cruz. Jesus começa a falar com eles sobre a redenção. Jesus começa a falar com eles do jeito que só ele sabe falar. E os discípulos estão ouvindo e já ficando assustados com aquela sabedoria, com a forma que aquele homem estava falando. A Bíblia diz que Jesus começou a explicar as Escrituras para eles, e de repente eles se deram conta, eles começaram a perceber que na verdade aquele homem era Jesus. Por quê, pastor? Porque eles convidaram aquele homem para entrar na casa deles. Eles começaram a se arrepiar enquanto ele falava. E eles olharam para Jesus e disseram assim, ó, vem aqui em casa, entra, vamos terminar a conversa aqui. E Jesus, pastor, pegue na mão de alguém e diga, Jesus nunca recusou um convite para entrar na casa de alguém. Ei, os dois, percebendo que aquele homem era Jesus, os dois arrepiados disseram, vamos terminar o assunto aqui em casa, a gente passa um café, a gente assa uns pão de queijo, bora. Aí Jesus, que nunca recusou um convite para entrar na casa de alguém, eu amo falar de Bíblia, vamos lá. Jesus, se é para falar de Bíblia, eu topo, bora. É para falar sobre as coisas do céu, é comigo mesmo, então bora terminar o assunto. E Jesus entrou dentro da casa deles, porque Jesus nunca recusou o convite de alguém para entrar dentro da casa de alguém. Sabe o que Deus nesta manhã está mandando dizer para você? Convida que eu entro, chama que eu vou, pede para eu entrar que eu não vou recusar o convite. Levante as suas mãos, eu estou recebendo algo aqui. Aleluia, Deus está pregando na minha boca nesta manhã, e eu preciso dizer isto para quem tem mão levantada. Se você pode convidá-lo para entrar na tua casa, ele já tem o sim para entrar dentro da tua casa. Jesus nunca recusou o convite de alguém quando o assunto é entrar na casa desta pessoa. Por isso que Cleopas e o seu amigo disseram, entra em nossa casa. Jesus disse, eu entro. Ele está entrando na tua casa nesta manhã. Quem pode aplaudir e glorificar o nome dele? Eu já ouvi alguém convidar alguém para entrar em casa e essa pessoa dizer não. Mas eu nunca vi alguém convidar Jesus e Jesus dizer não. Todas as vezes que alguém convidou Jesus para entrar em casa, Jesus sempre tinha um sim. Cutuca alguém e diga, ele está entrando na sua casa. Aleluia. E enquanto Jesus está com eles, a Bíblia diz que eles serviram pão. Versículo de número 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Sabe o que eu percebo aqui? Casa de crente nunca falta comida, já percebeu? Não. Olha para alguém e diga assim, ó, lá em casa não falta comida. Amém? Casa de crente pode não ter uma TV de 60, mas tem comida. É panela cheia. Casa de crente não falta comida. Casa de crente sempre tem muita. Irmão, pode perceber que na Bíblia a maioria das casas que Jesus entrou tinha comida, porque casa de crente não falta comida, irmão. Está aí uma bênção que já é garantida. A primeira, crê e será salvo tu e a tua. A segunda, vai sobrar comida.
A maioria das casas que Jesus entrou tinha muita comida. E está aqui, ó, versículo 30. Quando estava à mesa, você está pensando que Jesus ofereceu água? A Bíblia aqui que os discípulos ofereceram água, nada. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, porque eles colocaram, foi muito pão na mesa. Tinha pão sobrando em cima da mesa. Quando estava com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Jesus tomou o pão, Jesus deu graça. Porque crente antes de comer ora, depois partiu. E depois que Jesus parte o pão, agora, isso aqui é para você pendurar, tô chique agora, no ar-condicionado. Escuta, depois que deu graça, ele partiu o pão. E quando Jesus parte o pão, agora isso aqui é para quem ama a palavra. Quando Jesus parte o pão, versículo 31, já coloca no telão. Quando Jesus parte o pão, então os olhos deles foram abertos e o reconhecerão. Ah, você pode aplaudir e dar glória. Por que eu falei que isso aqui é forte? Por que eu pedi para você glorificar mesmo? Porque até então eles estavam só desconfiando. Jesus pregando sobre Moisés, está escrito, Jesus prega sobre Moisés, Jesus prega sobre a palavra. E eles estão ali, peraí, esse homem prega igual a ele. E Jesus falando sobre as coisas do céu e eles, peraí, quem fala desse jeito aí é o mestre. E Jesus falando com eles e eles se arrepiando, eles, peraí, a gente se arrepiava assim quando o mestre falava. Eles estavam desconfiados, mas não tinha certeza. E como eles não tinham tanta certeza, eles disseram, não, vamos entrar lá em casa. O senhor pode entrar lá em casa? Jesus, claro, tem comida? Tem, então bora. Quando entraram, senta aí, Jesus. Jesus sentou, vou pegar pão. Colocaram o pão na mesa. E Jesus está lá pregando. E eles estão desconfiados. Aí depois, Jesus pega o pão. E Jesus diz, vamos orar? Eles, vamos. Todos fecharam os olhos. Quando eles fecharam os olhos, Jesus levantou o pão, deu graça, partiu. Quando Jesus partiu o pão, que eles abriram os olhos, eles viram que era Jesus. Eles reconheceram. Eles, quando eles falaram Jesus, Jesus desapareceu. Está escrito. Então os olhos deles foram abertos e os agora para a tristeza, mas ele desapareceu. Eles estão querendo que Jesus fique. Eles estão querendo que Jesus esteja lá. Mas Jesus desapareceu depois que os olhos dele foram abertos no partir do pão. Sabe o que eu aprendo aqui? É no partir do pão que os nossos olhos são abertos. Sabe por que eu amo a Santa Ceia? Vou te falar por que eu amo a Santa Ceia. Porque é no partir do pão que os nossos olhos são abertos. Você já viu uma pessoa que... Isso aqui não é para machucar ninguém. Isso aqui na verdade é para poder te cutucar para você se batizar no meio do ano agora. Mas você já viu uma pessoa que não toma Santa Ceia? Os olhos dela não são abertos. Já viu uma pessoa que toma Santa Ceia? Os olhos são abertos. Por quê? É no partir do pão que os nossos olhos são abertos. É no partir do pão que nós vemos aquilo que uma pessoa comum não pode ver. E eles estão querendo que Jesus fique, mas Jesus estava ali só para poder mostrar para eles: eu sou fiel com tudo aquilo que eu prometo.
Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos só para poder mostrar: eu não disse que ressuscitaria, eu ressuscitei. Jesus apareceu para poder mostrar para eles: tudo aquilo que eu falo, eu cumpro. Levante as mãos e receba isto. Na 11ª casa que Jesus entrou, Ele entrou para poder mostrar: Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Ele entrou para poder mostrar: no partir do pão, os olhos se abrem. Quantos aqui estão preparados para esta bênção? Jesus está entrando nesta manhã dentro da tua casa, e Ele já manda te dizer: eu vou entrar lá para poder cumprir algumas promessas, para que você saiba que eu sou fiel com tudo aquilo que eu prometi. Eu não disse que eu ressuscitaria no 3º dia, eu ressuscitei. Eu estou partindo o pão para poder lhe mostrar: eu sou fiel. Veja aquilo que os olhos humanos não podem ver. Quem pode aplaudir e dar grito de glória para glorificar ao nome? Pegue na mão desta pessoa, coloque ela de pé. Eu lembro que nos cultos domésticos, por algumas vezes, lá em casa, meu pai pregava essa palavra. Existe um louvor bem antigo. Eu não sou tão velho, eu sou de 94, novinho. Mas no início dos anos 2000 a gente tinha muitos louvores bons. Hoje a gente tem repetição. E hoje a gente, infelizmente, é mais induzido por causa de reprogramações mentais do que adoração. Tudo é feito, infelizmente hoje, para poder mexer com o emocional. As notas não são mais inspiradas pelo Espírito. As notas são estudadas, programações mentais, para que a melodia, para que o som entre na sua mente, te emocione, te faça chorar. Mas eu sou de uma época que quem fazia chorar era o Espírito Santo. Que quem queimava o nosso coração era o Espírito Santo. E depois de uma mensagem como essa lá em casa, meu pai costumava cantar um louvor que dizia bem assim: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Cante, cante. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso e bom. Mais uma vez, fica conosco, pede. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Levante a mão do seu irmão mais alto. Você está segurando na mão de alguém que Jesus está entrando dentro da casa dele. Na mão de alguém que Jesus resolveu ficar. Ele vai ficar. Ele nunca rejeita um pedido desse. Aquele que pede, ele fica. Fica.
Comece a orar, comece a pedir isso para Ele. Isso, peça, 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 peça. Fica, Senhor, já se vai estar. Tens Ele está dizendo: eu entro e eu fico. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Abraça esta pessoa que está perto de você e ore por ela também. Fica, Senhor, já se vai tarde. Peça para Jesus entrar e ficar na casa dela. Peça. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ore por ele, ore por ela e diga: Senhor, entre, Senhor, nesta casa, fique nesta casa. No caminho, ore por ele e peça: Senhor, abençoe a casa do meu irmão, abençoe a casa da minha irmã. Qual transitar, diga para ele: Senhor, cure. Diga: Senhor, liberte dentro da casa dele. Toda diga: Senhor, opere dentro da casa dele, opere dentro da casa dele. Tenho luz, a luz bendita. Fica, Senhor, já se vai tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Levante as suas mãos o mais alto e diga: eu te amo, Jesus. Você crê na presença dele na tua casa? Crê na promessa dele dentro do seu lar? Aplaude lá em cima bem forte. Dá um glória a Deus aí. Glória! Amém.